padre mentiu. O padre disse uma coisa e disse outra. Aí, ó, a história. Para entender que essa versão apresentada por ele não condizia com a verdade. Mas tivemos ainda uma semana para trabalhar. Em parceria com o Dr. Vitor, eu fui designada a presidir a continuidade dessa investigação. E alguns fatos citados por ele nos chamaram a atenção, como, por exemplo, ele diz que sai da paróquia em direção a uma casa de velório, conhecida aqui de todos nós, que lá ele chega a encomendar, a fazer algumas orações relacionadas ao ato do velório e do encaminhamento do corpo ao sepultamento. E a gente entrou em contato com a casa mortuária, levantamos todos os velórios que foram feitos naquele dia. Então, entramos em contato com todos os familiares e o padre Gilmar não teria comparecido em nenhum desses velórios para encomendar tais corpos. Então, diante desse fato concreto, a gente robusteceu a informação que a gente já tinha levantado e aí, diante de outras diligências, agendamos uma nova oitiva para o padre Gilmar. E essa oitiva se deu na sexta-feira última passada, no horário da manhã. Foram 4 horas de depoimento, onde ele realmente explanou, cientificado de tudo que a gente já estava a par da situação, e ele conta uma versão que até então nos parece sim ser condizente com a realidade. Ele foi extorquido na manhã do desaparecimento e ele sai, segundo ele, transtornado da paróquia com a finalidade de dar cabo à própria vida através do afogamento. Ele fala que não é uma pessoa que sabe nadar muito bem e que imagina que indo para o mar muito revolto, de lá da área de Coqueirinho, ele vai conseguir atingir esse desiderato dele. E aí ele sai de lá, ainda chega a parar na casa mortuária, mas não desce, ele fica dentro do carro, pensando realmente em na qual ele pretende ir à praia. Segundo ele tenta por 3 vezes consecutivas, lançando-se ao mar, segundo ele, a linha do horizonte, até uma profundidade muito grande, onde ele não tem pé, onde ele engole muita água, mas ele relata que a maré traz ele de volta à praia. Numa dessas, vamos dizer assim, voltas à praia, ele inclusive é lançado contra um paredão de pedras que nós temos lá naquela região. E ele apresenta alguns hematomas no corpo. Em razão disso, a gente pode confirmar o exame de corpo de delito nele, que é positivo. Apresenta realmente ferimentos nas mãos, nos ombros, e ele nos explica a procedência real, verdadeira desses ferimentos. Ele persiste lá, ele ainda tenta se afogar no turno da noite, achando que de alguma forma à noite, pela questão da hipóxia, do frio, ele consiga empreender isso, e mais uma vez ele é lançado de volta à praia. Ele diz que acredita, depois de ter refletido muito, de estar muito arrependido, de estar nas mãos da justiça dos homens e da justiça de Deus, que as súplicas e as orações que foram feitas pela vida dele, pelos fiéis, que culminaram com essa chance que Deus teria dado a ele mais uma vez, e que essa intenção dele tenha sido frustrada. Delegada, o padre José Gilmar, ele chegou aqui na Paraíba no mês de janeiro, vindo de São Paulo. Essas extorsões estariam sendo praticadas por algumas pessoas de lá, seria daqui, e qual teria sido o motivo dele ter vindo para cá? Seria só uma transferência? A polícia está também apurando tudo isso? Sim, estamos cientificados desse fato. Há uma vinculação realmente desse período passado, onde ele não estava aqui na Paraíba. Ele chega em fevereiro deste ano. Ele pouco tem contato com, vamos dizer, o pessoal da arquidiocese ou da diocese aqui, porque ao chegar em fevereiro, em março, nós começamos com a pandemia e com os trabalhos de isolamento, com os trabalhos da paróquia executados através de redes sociais, lives e tudo mais. Então, essa situação de extorsão está mais relacionada ao período em que ele não estava ainda como pároco aqui
na paróquia Santa Terezinha, na Paraíba. Que estariam extorquindo o padre já foram identificadas? Como o doutor Luciano falou, isso é matéria da unidade. 12 horas e 19 minutos, 12 e 19. Você que está me acompanhando, de um lado da tela está a delegada aí falando sobre o caso do padre. No outro, a idosa de 73 anos, ou seja, Dona Josefa, está sendo socorrida agora. Já foi resgatada agora. Imagens ali na tela, você está vendo lá do Rangel. E agora eu volto com a delegacia, porque nesse angu vai ter caroço aí, ó. O padre disse uma coisa e a história foi outra. Olha aí, ó. Vai, bota a delegada. 340, né, que está lá tipificado no Código Penal, cuja pena se dirigiria à prisão da pessoa. Ele responderá sim, de forma junto ao sistema policial e principalmente ao Poder Judiciário. Eu acabei de relatar o inquérito e ele foi indiciado pela prática do crime do artigo 340 do Código Penal brasileiro. Tá, e portanto, Erli, delegada, bem rapidinho, a gente está ao vivo, só para a gente fazer um arremate aqui. O padre continuará sendo ouvido, outras oitivas serão realizadas, e o que será feito a partir de agora? O padre continua exercendo suas funções religiosas. Conta para a gente agora o pós, todas essas oitivas, tudo que foi feito até agora, o que acontece com o padre José Gilmar? Da sexta-feira, após a oitiva dele, nós concluímos com a finalização do trabalho da Delegacia de Homicídios, no caso, com o indiciamento dele pelo crime. As novas investigações e possivelmente novas oitivas a que ele será submetido serão conduzidos pela outra unidade policial, que será a Delegacia de Roubos e Furtos, afeta a prática e a apuração dos crimes relacionados à extorsão. Nossa atribuição se finda com o indiciamento dele. O que sabemos é que, em razão de todo esse transtorno pelo qual ele passou, preocupado com os fiéis, principalmente porque ele queria que a imprensa e nós policiais concluíssemos o caso com o assassinato dele, não com a prática do suicídio, em razão da repercussão religiosa que o suicídio acarreta e poderia acarretar na vida dos fiéis. Então, tudo isso ele me revelou, juntamente com os advogados da arquidiocese, de que ele vai se afastar de suas atividades laborais por um tempo, para cuidar da situação psicológica, do surto psiquiátrico e psicológico e do sofrimento ao que ele se submeteu, e ele iria passar uma temporada fora, inclusive da Paraíba. A família dele é de São Paulo, é isso? A família dele é de São Paulo, e um irmão biológico, inclusive, esteve aqui conosco durante as investigações. Demos todo um suporte emocional à família, né, em razão da dor e do desespero que a família, os amigos, os irmãos da paróquia estavam enfrentando durante essas 72 horas de desaparecimento. E, doutora, muito obrigado pelos esclarecimentos, parabéns pelo trabalho. Eu não sei se a minha produção ainda tem tempo para mim, mas eu acredito que na hora que foi questionado aqui a doutora acerca daquela mensagem de socorro, doutora, desculpa, eu tinha encerrado, mas aí a minha produção me impede, porque no momento a gente estava com outra matéria no ar, acerca daquela mensagem, o pedido de socorro. Aquilo foi montado para fazer com que as pessoas acreditassem que ele teria sido sequestrado, como ele passou no primeiro momento, quando chegou aqui na delegacia? A mensagem ela é encaminhada às 12h19 para um irmão que mora com ele na paróquia, o irmão Otávio, irmão de paróquia e não irmão biológico, e ele escolhe especificamente o irmão Otávio em razão de saber que naquele horário o irmão Otávio não ia ter acesso ao celular pessoal dele, porque ele naquele horário tem muitas atribuições na paróquia, e ele sabia que o irmão Otávio, a quem ele encaminhou essa mensagem, só iria visualizar ela um pouco mais tarde, quando ele já tivesse tido tempo suficiente para empreender o suicídio mediante afogamento. E a finalidade, segundo ele, de ter encaminhado aquela mensagem era para não dar prejuízo à paróquia, para que começassem a procurar ele, e principalmente o veículo que não pertence a ele, mas pertence à paróquia. E assim, de maneira nenhuma, levar consigo um peso maior na consciência de ter causado esse prejuízo
prejuízo à paróquia. Doutora, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Inclusive, é bom que seja dito que ele disse que teria tido acesso à conta da paróquia e que na conta da paróquia teria valor suficiente para cobrir a quantia que estava sendo cobrada a ele mediante extorsão de R$50 mil, mas que em momento algum ele iria fazer uso desse valor para prejudicar os fiéis, prejudicar o dinheiro e o povo de Deus. Preferia tirar a própria vida. Exato. Preferia tirar a própria vida, mas não queria que esse fato fosse revelado, ou seja, que ele chegou a pensar e a cometer o suicídio para não prejudicar a sensação religiosa dos fiéis em razão das repercussões que sabemos que a prática do suicídio derivam no meio religioso. E essa extorsão estaria sendo praticada por pessoas ligadas a ele quando ele ainda estava em São Paulo. Ele chegou aqui em fevereiro e essas pessoas estariam extorquindo ele após ele chegar aqui na Paraíba. Essa é uma informação que vai ficar relacionada à investigação que será presidida por uma outra unidade policial. Mas o fato da extorsão, conforme o doutor Luciano nos possibilitou falar, realmente estava vinculada ao período anterior à presença dele aqui na Paraíba. Ok, doutora, muito obrigado. Tá aí, conversamos com a delegada Emília Ferraz. Erli, a gente traz, portanto, novidades sobre este caso. Nós trouxemos aqui que o padre mentiu acerca do sequestro, que na verdade não houve sequestro. Nós trouxemos aqui essa informação, acredito que ainda estava no ar, a gente não estava com o caso da idosa, mas a informação de que uma vizinha da paróquia teria visto duas pessoas entrando no carro do padre. O delegado Vitor Melo relatou que na verdade a vizinha viu alguém que parecia com o padre entrando em um veículo com duas pessoas, mas não confirmou se de fato seria o padre. E a doutora acaba de nos trazer com exclusividade em primeira mão a informação de que o padre estaria tirando, vamos dizer, uma espécie de férias, estaria se afastando das atividades religiosas por um tempo para justamente não levar essa sensação, todo esse problema para dentro da igreja. E agora, mais uma informação em primeira mão de que essas extorsões estariam partindo de pessoas que conviveram com o padre ainda no estado de São Paulo. Eu volto com você. Obrigado, Flavinho. Aí, ó, 3 coisas que dá pra pescar dessa história do padre. Primeiro, ele mentiu, né? Falso anúncio de crime, vai responder pelo crime aí, anunciou um crime, mobilizou polícia, todo mundo corre atrás dele, vai perícia, o carro tá aqui, vai pra lá, vem pra cá, faz exame no carro, faz exame no padre, desapareceu, tal. Mandou essa mensagem aí premeditada, sabia que tava mandando a mensagem pra quem, ou seja, premeditou, por um momento de fraqueza. Primeira coisa, vai responder por um crime, falsa anunciação de crime. Segundo, esse padre aí precisa de ajuda psicológica aí, viu? Esse padre aí precisa de ajuda psicológica aí urgente. Urgente, vai tirar uma folga, umas férias aí e precisa de ajuda psicológica aí, viu? Vai responder. E no terceiro ponto, quem estava ameaçando o padre? Agora todo mundo quer saber. Qual era o motivo, causa, razão que estava lá, que o padre quase tira a cabeça, foi pra dentro do mar, passou a noite, entrou no mar, saiu, desistiu, a maré subiu, devolveu, vai, bate na pedra, volta, escapa. Hein? Qual seria o motivo aí desse alvoroço todinho? Se o cara me ameaçar, ele tá lascado todinho, que eu chamo a polícia até a NASA. Cada um tem seu jeito, né? Cuidar da cabecinha do padre, judicialmente ele tem que responder. E eu queria mostrar aqui o motivo, que agora eu fiquei mais curioso ainda, Cacau. Agora, se eu tava curioso em ter novidade no caso do padre, agora que eu tô curioso pra saber o motivo. O motivo. Esse ângulo, não, extorsão, mas qual o motivo da extorsão? De quê? E de quê? Esse angu ainda vai sair um caroço grande. Deixa eu ir aqui pra cá falar de coisa...